Boa noite, Oswaldo. Oi. Boa noite, Fábio. Tudo Tudo bom? bem? Tudo jóia, graças a Bem, Deus. graças a Deus. Dando boa noite aí a todo mundo que está entrando na live. Mais uma segunda-feira, véspera de finados. Vamos lá? Começar com gotas de paz. Vamos lá. Mensagem 37. A amizade. A amizade é um sentimento único, onde colocamos em prática nosso senso de doação ao outro, através da compreensão, do apoio, do amor fraterno. A verdadeira amizade é aquela onde doamos ao outro todo o nosso afeto e amor, sem segundas intenções. Buscamos somente o companheirismo e a doação dos nossos melhores sentimentos. Ter um amigo deve significar cumplicidade de sentimentos e estar sempre disposto para ajudar sem esperar nada em troca. E estar presente em todos os momentos do outro e, acima de tudo, não ser conivente com seus erros, mas ajudá-los a superar suas dificuldades. A amizade é dádiva divina, porque muitas vezes nos damos melhor com um amigo do que com os nossos próprios familiares. E a providência divina proporciona a nós a oportunidade de nos encontrarmos com esses amigos que nos são muito valiosos. E perceba que a consanguidade não é sinal de amizade e cumplicidade. Por isso, a amizade vai além da matéria. Se tiveres um amigo querido, preserve-o sempre. Não importa se ele está longe ou perto. O que importa é o seu sincero reconhecimento desta amizade. Tem uma parte do Evangelho, né, do segundo o Espiritismo, que fala das nossas famílias espirituais, né? Porque tem a nossa família material aqui na Terra, que nem sempre são pessoas que nós nos damos muito bem, né? Muito afins, né? Muitos, a maioria são, mas alguns são que destoam desse sentimento recíproco de amizade. E tem pessoas que nem são da família, mas a gente considera mais, gosta mais do que pessoas que realmente são da nossa família, né? Então, essa só é a oportunidade de a gente entender o que é família espiritual, né? Quando a gente desencarnar, provavelmente ficaremos com as pessoas afins, né? As pessoas que nós gostamos umas das outras, né? Seria a nossa verdadeira família. Família que gosta das mesmas coisas, que se ajudam, que se pensam da mesma forma. Você falou aí que tem no Evangelho, é o capítulo 14, né, que fala do honrar pai e mãe. Depois ele fala do parentesco material e parentesco espiritual. Na verdade, né, aqui ele fala de amizade, mas ele diz ali, né, doar sentimento, doar amor, amor fraterno. Quando a gente fala em amor fraterno, a gente vai entender o amor ensinado por Jesus. Né? Qual é o amor ensinado por Jesus? É o amor fraterno. Né? Porque nós conhecemos aquele amor com pai e mãe, pais e filhos, marido, mulher, né? Companheiros, cônjuges, né? As pessoas que se unem por esses laços. Mas nós vamos perceber que quando a gente forma uma amizade, como a gente falou, foi falado aqui, ele vai além da casa, né? Às vezes as pessoas não se entendem dentro de casa e vão se consolar ou conversar com amigos, né? Buscar apoio, que na verdade são irmãos que não estão dentro dessa família, né? E a gente sabe, e é muito claro cada vez que a gente fala do espiritismo, cada vez que a gente estuda, a gente vai perceber isso, que nós encarnamos constantemente e vamos numa sequência. E essa sequência a gente fez já uma família há muito tempo, a gente fez amizades há muito tempo e elas se perpetuam, né? Elas continuam. O amor segue além da matéria. Esse é o principal do ensinamento do Espiritismo e do ensinamento de Jesus, é que o amor ele segue. Por isso que não pode haver, como a gente fala, essa separação que as pessoas às vezes querem acreditar a Deus de céu e inferno, de separação eterna, né, de fogo eterno, de
paraíso eterno, porque acabaria com essa amizade, acabaria com esse laço, que a gente fala espiritual. Se o amor continua, lógico que quando você encarna, ou vamos usar o termo, quando a gente reencarna, esse amor continua. Das pessoas que permanecem no mundo espiritual e das pessoas que vêm para o mundo material. E nem todas as pessoas que estão numa sequência de evolução vão conseguir encarnar e nem podem, né, por necessidades, por expiação, por provas, de estarem na mesma família, mas elas bastante, né, na maioria das vezes, elas estarão bastante próximas. E aí, às vezes, a pessoa fala, conheci uma pessoa pela primeira vez, parece que eu conheço há muito tempo, parece que eu já tenho, e é, na verdade, isso, né? Às vezes, dentro da casa da gente, a gente vai ter espíritos novos que estarão reencarnando para o nosso aprendizado e para o aprendizado deles pela primeira vez entre nós. Mas estarão reencarnando com a gente pessoas que a gente já conhece há muito tempo. Nós não vamos lembrar, porque esse é um dos motivos da reencarnação, uma das necessidades do entendimento, né, da lei de Deus sobre isso, é que a gente não se lembre. Mas quando a gente conhece de verdade há muito tempo, aparece isso, né? Nossa, eu me dou tão bem com a pessoa que não é da minha família e não me dou bem com as pessoas da família. Eu parece que conheci a pessoa hoje, mas parece que a gente já se conhece há tanto tempo. Isso explica, né? Não tem outra explicação. Se a gente nascer, né, criado o espírito e a pessoa nasce, da onde você vai tirar esse sentimento, vamos dizer? Parece que eu já conheço, parece que eu convivi, a gente tem, né, as mesmas ideias, a gente pensa igual, a gente se dá super bem. Se não tivesse explicação, né, da reencarnação, não tem motivo de ser. Então é o amor fraterno. Quanto mais a gente evoluir, e quanto mais a gente aprender o ensinamento de Jesus, isso ficará mais constante. Por isso que para Jesus todo mundo era igual, ele tratava todo mundo igual, abraçava todo mundo, amava todo mundo. É difícil para nós que estamos ainda em evolução, com bastante vício, com bastante defeito, fazer isso. Mas o futuro nosso será esse, de ter uma quantidade de amigos, né, de parentesco espiritual que vai aumentar sempre. A tendência é que todos fiquem, né, com esse parentesco espiritual, né? Um futuro bem distante aí, nós todos nos amemos de maneira igual, né? Como Jesus nos amou, nos ama ainda. Mas demora um pouquinho. Vamos dar início, Oswaldo? Vamos começar com as preces? Vamos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Muito bem. Então vamos lá. Capítulo 8, parágrafo 20. Estamos na parte que é bem-aventurados aqueles que têm olhos fechados. É isso, né, Oswaldo? Isso. É o último. Isso.
Só para do essa nosso capítulo comunicação 8. foi dada, que eu vou ler agora, foi dada a propósito de uma pessoa cega, para a qual evocamos o espírito Vianney, cura Darts. Vamos lá. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore. Ela perdeu a vista, as trevas as fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres, sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vós foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se preciso for, para que a minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois dessa prece, meu bom amigo, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas e talvez também essa cura que não tereis pedido senão timidamente como recompensa da vossa abnegação. Mas uma vez que eu estou aqui, numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho, se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa da vossa perdição. Ah, quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia nas trevas terem visto a luz? Oh, sim, são felizes estes que, na expiação, são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais que vós que vedes claros. Quando Deus me permite e abrir as pálpebras de alguns desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo, alma querida, porque não conhece todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor. Tu não pedirás para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira. Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mas feliz que vós, que estáis aqui. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem, se te disse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como seria ditosa. E quem sabe essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo do que me for permitido, mas a teu turno. Ora, e, sobretudo, medita em tudo o que acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei minha bênção. Psicografia de Vianney, Cura d'Ars, em Paris, 1863. Aí tem uma nota aqui do texto. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar-lhe a causa numa vida anterior. O que se chama de caprichos da sorte não são outras coisas senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre correlação. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, nos coloca, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim: sempre se é punido naquilo em que pecou. Se, pois, alguém está aflito,
pela perda da vista, é porque a vista foi para ele causa de queda. Pode ser também que foi causa da perda da vista num outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs ou em consequência dos maus tratos, de falta de cuidados, etc. Então suporta a pena do talião. Ele mesmo, em seu arrependimento, pode escolher essa expiação, em se aplicando essas palavras de Jesus: se vosso olho vos é um motivo de escândalo, arrancai-o. Muito bem. Aqui nós temos, né, a primeira coisa, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Esse não é uma bem-aventurança dita por Jesus. Na verdade, esse espírito que se comunica em Paris em 1863, ele usa da forma que Jesus usou, mas usando o bem-aventurado na tradução de feliz daqueles que têm os olhos fechados. Essa pessoa, né, Vianney, Jean-Baptiste Marie Vianney, ele foi um sacerdote na França e ele ficou conhecido numa cidadezinha chamada Ars. E o nome, né, que ele é chamado é Cura d'Ars, ou seja, sacerdote dessa cidade de Ars. Pelo que a gente percebe, ele foi um espírito que acabou, principalmente na época de Allan Kardec, realizando muitas curas. Quando a gente vai falar em cura, fica muito interessante. Em todas as igrejas eles usam isso, né? O Espírito Santo vai curar, Deus vai curar, vamos rezar, vamos pedir a cura. E existe, nós sabemos, principalmente para nós, e nós vamos achar no livro dos médiuns, os médiuns curadores. Muitas pessoas querem ser, seria maravilhoso, né? Você ter o dom de curar. Mas, quando há um médium curador, com certeza junto existe um espírito curador. Mas ele já começa ensinando para nós, né? Assim, ele dá para nós um baita ensinamento. Com certeza, isso aqui aconteceu na Sociedade Espírita de Paris, e nós vamos entender a Sociedade Espírita Parisiense, que foi fundada por Allan Kardec no ano seguinte ao lançamento do Livro dos Espíritos. Ele foi lançado em 1857, um ano depois, em 1858, foi lançada a Sociedade Espírita de Paris. E lá era como se fosse um centro espírita. Allan Kardec continuava indo, já existiam médios que trabalhavam nessa sociedade e muitas pessoas participavam das reuniões. O que a gente percebe? Tinha uma menina que tinha cegueira, a gente não sabe se foi levada pelos familiares, mas foi chamado o espírito desse Vianney para que ele fizesse, né, um procedimento de cura, houvesse ali uma mediunidade, né, no espírito, porque ele se comunica através de um médium. Na verdade, eles anotaram tudo isso, foi escrito tudo isso, mas houve uma manifestação mediúnica. E ele fala a todos que estavam dentro da sociedade, vamos dizer assim, a todos que estivessem dentro daquele centro espírita, ele dá a sua comunicação. Ele começa dizendo: meus bons amigos, por que me chamastes? Aí eles pegam: será para que eu imponha as mãos sobre esta sofredora que está aqui e curá-la? Nós vamos saber, né, que Jesus, os passes, e há muitas coisas que acontecem, não só no Espiritismo, mas principalmente nas religiões evangélicas, eles acreditam muito na imposição das mãos. Você coloca a mão sobre a cabeça da pessoa, sobre partes do corpo da pessoa, realizando uma oração, e através disso se manifesta um espírito, e a gente sempre vai entender, permitido por Deus, para que realize alguma coisa. A gente sabe, eu já fui, assim, presenciei isso bastante na casa espírita, das pessoas entrarem bastante doentes, bastante debilitadas no centro espírita, e após os passes e um tratamento espiritual de alguns dias, às vezes de um mês, a pessoa se restabelecia de uma forma assim que as pessoas ficavam bastante impressionadas.
Então a gente sabe, Allan Kardec fala isso, que essa imposição das mãos, essa troca de fluido, esse passe, ele realiza bastante coisas boas no nosso organismo. Ele fala que as moléculas doentes do nosso corpo, num passe espiritual onde há um médium e há um espírito trabalhando, consegue se tirar as moléculas ruins, substituindo por moléculas boas, ou seja, realizando, na verdade, uma cura, realizando ali, né, colocando um remédio. Quando a gente fala aqui no final dos trabalhos da fluidificação das águas, a gente sabe que a água ela é capaz de receber substâncias, e a gente sempre fala, né, o livro dos Védios, ele fala do laboratório do mundo invisível, que existe no mundo espiritual um laboratório, e de lá eles estiram as substâncias e são colocadas sobre águas. Tem alguns centros espíritas que, assim, são centros espíritas que estudam Allan Kardec, mas eles têm bastante ligação com pretos velhos, com índios, e os índios e os pretos velhos, eles tinham, assim, muito entendimento sobre plantas, né? Que as plantas, os fluidos que tem nas plantas ajudam na cura. Acho que o Fantástico mostrou esses dias uma reportagem de quantos remédios foram tirados da natureza, né? Do nosso Brasil, e que as empresas hoje estrangeiras ganham, né? Pela patente desse remédio, fabricam remédio em quantidades, ganham milhões e o Brasil não ganha nada. Mas a substância foi tirada aqui das nossas reservas, das nossas florestas. Então, alguns centros espíritas, eles colocam sobre a mesa bastante plantas para que, durante o trabalho, esses espíritos trabalhem com o fluido dessas plantas, colocando o remédio para a cura das pessoas presentes nos centros espíritas. A gente sabe, né, que para aqueles espíritos um pouco mais conscientes, não há necessidade disso, porque o fluido ele pode ser trazido, como a gente falou, do fluido cósmico universal, né, que nós temos em quantidade espalhado pelo universo, e os espíritos, nós vamos também aprender no livro dos médiuns, eles conseguem manipular esses fluidos, ou seja, transformar esses fluidos em coisas das quais nós precisamos. Nós vamos saber que todos os elementos que nós temos aqui no nosso planeta Terra, ele vem do fluido cósmico universal, e mudado aqui, mudado ali, ele deu plantas, ele deu minerais, ele dá uma variedade de remédios que a ciência já estudou, e dividindo, nós temos uma quantidade de elementos naquela tabela periódica, né, que as pessoas que fazem química, principalmente, elas acabam estudando essa tabela, mas, como a gente fala assim, de uma forma bastante simples, os espíritos conseguem manipular esses fluidos e conseguem realizar cura. Mas a gente sempre vai falar, aí começa, na verdade, o baita ensinamento que esse espírito traz para nós aqui. Que sofrimento bom, olha o que ele fala, que sofrimento bom Deus. Ou seja, existe o sofrimento, mas Deus continua sendo bom. Ela perdeu a visão. Uma criança estava lá e as trevas fizeram para ela, ou seja, a escuridão da visão. Pobre criança. Que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade de Deus. Então, qualquer milagre que aconteça, qualquer cura que aconteça, tem sim a permissão de Deus. Aí ele fala de curas que ele já realizou. Todas as curas que pude obter, ou seja, que foi realizado através do nome dele, do passe dele, através de um médium, todas as curas que pude obter e que vos foram anunciadas, ou seja, que chegou ao conhecimento público, devem ser atribuídas apenas a Deus. É uma das coisas que as pessoas falam com relação a médiums, né? Muitos médiums, quando começam a trabalhar como médiums, e algumas coisas boas acontecem, eles começam a ficar bastante envaidecidos, né? Nossa, você vê. E isso é perigoso. Eles falam que o principal perigo para um médium, para uma pessoa que trabalha numa casa espírita, seja ela qual função ela tiver, o problema maior é quando a pessoa se acha melhor do que ela é. Nós vamos sempre entender. Por isso que Jesus fala, e é falado aconteceu, né, pro
o Chico Xavier, isso, né? As pessoas queriam que Chico Xavier transformasse todos os livros dele em dinheiro, né? E ele deu um baita ensinamento. Existe essa relação entre Chico Xavier, por exemplo, e Zíbia Gasparetto. Ela entendia que todos os livros que ela escreveu de mediunidade através do espírito, ela tinha direito sobre esses livros e ficou rica. Por exemplo, Chico Xavier fez a mesma coisa, escreveu uma quantidade muito maior de livros e não recebeu um centavo por esses livros, e muitas pessoas o criticaram, né? Por que ele não usou isso? E é dito, tem uma passagem do nosso evangelho que diz, né? Dai de graça o que de graça recebeste. Por quê? Porque nós somos só instrumento da providência divina, vamos dizer assim, para a gente realizar alguma coisa. Quando a gente começa a se achar melhor, a gente muitos médios acabam caindo, né, perdendo a inspiração, perdendo o contato com alguns espíritos, e eles passam a ter contato com espíritos inferiores, porque acham, entendem que vem deles tudo isso. Então, esse espírito aqui, ele já dá uma explicação dessa, né? Todas as curas que pude obter, que vos foram anunciadas, devem ser atribuídas a Deus, Pai de todos nós. Aí ele diz, né? Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do coração. Aí ele ensina uma prece, para quando a gente precisar de alguma coisa, somente de cura, né? Está passando por um momento difícil, somente de doença, ele ensina uma oração aqui. Meu Pai, curai-me. Estou precisando de uma cura, estou doente. Curai-me. Mas fazei com que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Então é um outro ensinamento que tem aqui, né, que nós vamos saber que cada vez que nós vivemos uma encarnação, e tudo aquilo que nós realizamos de bom e de mal, e a gente vai perceber que a gente realiza mais mal do que bem durante as nossas encarnações. Quando a gente desencarna, a gente carrega tudo isso, porque nós somos o ser pensante, e tudo aquilo que nós fizemos continua com a gente. E quando a gente reencarna, a gente traz tudo isso de volta. E de acordo com aquilo que nós realizamos, por isso nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós vamos passar por provas que nos fará crescer, né, que nós evoluiremos, e passaremos por expiação, ou seja, repararemos erros praticados no passado. Então, com certeza, tudo que de errado que eu fiz, eu vou trazer. E é dito e é explicado, bastante explicado, né, tem um capítulo que fala sobre perispírito, e nós vamos aprender, não só no livro dos Espíritos, mas no livro da Gênese e também no livro dos Médiuns, sobre o perispírito, ou seja, o molde do corpo que nós vamos viver na próxima encarnação, ele está no perispírito. Ou seja, as coisas erradas que eu fiz ao meu corpo, tudo aquilo que eu usei, droga, né, tudo aquilo que faz mal para o corpo, eu vou trazer e reencarno na Terra, e isso aparece no meu corpo. Então ele diz aqui, né, que a minha alma doente, ou seja, quem é doente não é o corpo físico. Quem é doente é o espírito. Ele usa aqui o termo alma, né? Alma quer dizer espírito encarnado, espírito com o corpo. Então ele diz assim, antes de eu pedir uma cura para minha parte física, para o meu corpo, que antes eu cure a enfermidade da alma. Aí ele diz, que minha carne seja castigada se for preciso. Eles dizem que, principalmente algumas doenças dessas mais difíceis, né, o câncer, por exemplo, quando ele judia bastante do corpo, significa que a pessoa está praticamente passando por aquilo, deixando tudo isso na parte da matéria, para que o perispírito, ou o espírito com o seu corpo, volte para o mundo espiritual já sem essa doença. Então, muitas das partes dessas doenças mais terríveis significa que a pessoa já está, eles usam o termo expurgar, né? Pegar tudo aquilo que ela fez de errado ao longo do tempo, passar por um momento difícil, e por isso que é interessante. Nós vamos ver a maioria das pessoas que sofrem dessa doença,
quando ela chega num momento bastante difícil, essa pessoa já tá entendendo que ela não ficará mais na Terra. Ela não sofre, ela não chora, não sofre assim, né? Não mostra sofrimento para as pessoas. Ela mostra que ela entende aquilo, ela às vezes passa assim uma paz para as pessoas que se aproximam. Acho que deu uma travadinha. No... Tá. Aí voltou. E aí a pessoa volta para o mundo espiritual já, como diz, deixando essa doença na Terra. Então nós vamos perceber que nós vamos passar por muitas encarnações e vamos fazer muita besteira. E depois nós vamos voltando e refazendo isso e desfazendo tirando do espírito toda essa maldade, tudo aquilo que é do ruim, largando na matéria para que o espírito, na verdade, evolua. Então ele diz assim, né? Que minha carne seja castigada, se for preciso, né? Ou seja, judie sim da carne, dê toda doença que estrague o corpo físico. Mas que a alma, ele diz, para que minha alma se eleve até vós, até Deus, com a brancura que tinha quando criastes. É muito interessante isso, né? Quando a gente vai estudar a criação, né? Quando Deus nos cria, e a pergunta é feita, como que Deus nos cria? Ele fala, Deus nos cria simples e ignorante, sem o conhecimento das coisas. Então nós não temos maldade nenhuma, porque Deus não tem maldade. Aí nós somos criados, passamos pelas várias fases, né, que nós temos que passar na Terra, até nos tornarmos espírito, o ser com a inteligência capaz de fazer questionamentos, de responder, de ter liberdade de escolha. Durante esse tempo, né, a gente até que não faz maldade. Mas depois que a gente entra no mundo de provas e expiações, quando a gente já começa a ter noção das coisas, quando eu já sei que posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer, é que nós vamos começar a aprender. Nesse momento, nós vamos fazer muita besteira. Nós vamos fazer muita coisa errada. E é nesse momento que nós começamos a fazer as coisas erradas e que vamos começar a ser cobrados pela lei de Deus, né, que vão acontecer as expiações, é o momento que Jesus vem à Terra. É o momento que é enviado ao planeta de provas e expiações um ser que vai começar a nos mostrar o que é que nós precisamos aprender para começar a evoluir. E evoluir, acabar com o sofrimento. Então, às vezes, parece que Deus criou o mundo para nós sofrermos. E não. O sofrimento é o resultado do desconhecimento das leis. Por isso que Jesus vem à Terra nesse momento. Ele vem no momento que as pessoas estão começando a fazer as ponderações. E é nesse momento que ele começa a ensinar. Mas nós, eu falei, tenho falado bastante nessas lives, nós com um pouquinho mais de conhecimento estamos aqui estudando, mas para nós ainda, a gente tem noção de uma coisa, noção de outra, mas nós continuamos ainda errando. Mas nós vamos perceber que o que acontece com a gente são resultados dos nossos erros, passados e presentes. A maioria das coisas erradas que acontecem no nosso planeta é por falta desse conhecimento ou do não querer conhecer. Porque a gente fala assim, todas as religiões hoje, elas estão passando um ensinamento de alguém mais evoluído, que conhece um pouco mais do que as pessoas que estão na Terra e dão como conselhos para as pessoas não fazerem errado. E aí, as pessoas fazem, até o momento que você fala assim, peraí, o que eu estou fazendo? Estou fazendo errado, está na hora de eu começar. E assim nós vamos perceber que quando cai a ficha, ou quando a gente amadurece, que é o que as pessoas dizem, é a hora que a gente começa a falar, não, eu não posso mais fazer dessa forma. Eu estou atrapalhando a minha vida. O que eu estou fazendo está me trazendo transtornos. É a hora como você começa. Primeiro você reclama, você xinga Deus,
você busca a religião, você busca 200 religiões, você troca de religião todos os dias, você fala tudo que as pessoas pedirem para você fazer, você faz, até a hora que a consciência chega, você fala, não, é só me acertar com a lei de Deus, começar a fazer o correto, não fazer o mal, só fazer o bem, buscar fazer o bem a todo tempo, é a hora que a sua vida começa a se encaixar. Então ele dá um baita do ensinamento, ele termina aqui a oração, né? Ele diz, após esta prece, olha a prece que foi feita, não foi uma prece de pedido, me cura, Deus, eu preciso, me dá, eu preciso muito, eu não sei o que fazer, não. Ele fala assim, Deus, cura-me. Mas antes de tudo, cura a minha alma. O que ele está pedindo? Faça com que eu entenda o motivo de eu estar aqui na Terra, o motivo de eu estar passando por essas coisas, para que eu possa entender, e ao invés de eu sofrer pela doença, eu comece a entender o que é que eu preciso reparar de erro passado, porque quando eu começo a fazer isso, não há motivo de eu passar por problemas. Os problemas só existem enquanto eu não tenho consciência. Enquanto eu não sei o que fazer. Eu vou ficar patinando, a gente falou semana passada. Quando eu caio, a minha ficha cai, falou, peraí, tem objetivo de vida. Deus não me criou para isso. Deus não me criou só para sofrer. Deus não me criou para passar por dificuldades. Alguma coisa está errada. Quando eu caio nessa conclusão, eu faço aquela oração. Deus, me ensina o que eu preciso fazer. Se eu preciso sofrer, que eu sofra, mas que eu entenda o motivo do meu sofrimento, que eu perceba por que é que eu estou fazendo isso, para que acabe a expiação. Aí ele diz, então, após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus, ele diz assim, que todas as preces Deus ouve, mas a prece feita com consciência é a que dá certo. Ele diz assim, Deus sempre ouvirá. A força e a coragem, a gente já falou aqui várias vezes, né? Não peça a Deus coisas materiais, peça a Deus força, coragem, conselhos, consciência, entendimento, inspiração, intuição, né? Ele diz assim, a força e a coragem você não dá. E talvez, ele usa o termo talvez, ele não pode garantir, ele diz, talvez também a cura que pediste apenas timidamente, como recompensa ao vosso devotamento. Quer dizer, venha essa cura. A cura aconteça. Então, quando que a cura vai acontecer? Porque se o meu motivo de estar doente é algo que eu fiz de errado, se eu for curado, eu não entendo o porquê. Eu estava doente, falei com Deus, Deus me curou, acabou. Mas às vezes, né, ou na maioria das vezes, a doença é motivo de aprendizado. Se você não aprender, não adiantou nada. Você vai voltar outra vez nessa vida com o mesmo problema, até você entender o motivo. A doença é a cura da alma, né? É o remédio da alma. Né? Ele usa esse termo. Por quê? Por que eu estou doente? Eu estou doente porque eu, espírito, durante tudo que eu fiz, eu só fiz errado. O resultado no meu corpo está sendo uma desarmonia, um desequilíbrio que eu tenho como espírito. Então a doença não é algo que tem na matéria, isso, aquilo, não. Principalmente essas doenças mais graves que afetam bastante, ela é desarmonia do espírito que afeta o corpo. Ela reage no corpo material. Então, né, isso, quando os médicos entenderem isso, né, que além da cura material, dos remédios, há necessidade, né, muitos médicos já estão ensinando isso, que você precisa aprender, você precisa evoluir, você precisa se alimentar melhor, você precisa pensar melhor. Nós vamos perceber que um monte de doenças nossas são conflitos internos. São pensamentos errados. Né? São transtornos que me levam à doença por eu não estar corretamente a minha consciência. Eu estar brigando com as leis de Deus. Quanto mais eu brigo com essas leis, mais problemas acontecem em minha vida.
Quando eu entendo, começo a me entender com Deus, com as suas leis, as coisas vão acontecendo naturalmente. Vou deixar de ter problemas? Não, mas eu vou ter menos problemas. Vou deixar de ficar doente? Não, mas vou ficar cada dia com menos doenças. Isso demonstra evolução. Isso demonstra aprendizado, conhecimento. Então, depois ele diz assim, né? Mais uma vez, mas uma vez que estou aqui, em uma assembleia que se trata, acima de tudo, de estudos, as pessoas não perceberam isso ainda nas casas espíritas. Quando Jesus partiu, ele deixou para os seres que o acompanhavam, né, para os seus apóstolos, ele pediu: ide, pregai o evangelho, curai os enfermos e afastai os demônios. Desobsessão, que atrapalha bastante, as casas espíritas fazem, as religiões evangélicas também fazem. Pregar o evangelho, ensinar, né? Ensinar as pessoas o que elas precisam aprender. Evangelho. Curar. Curar, como a gente falou, curar a alma. Curar o espírito doente. Então ele diz assim, o principal dos ensinamentos de Jesus é seu estudo. Porque não adianta nada Jesus vir à Terra curar se as pessoas não aprenderem. E nós passamos, você sabe disso, né? Nós que frequentamos casas espíritas, as pessoas vão doentes para casa, elas são curadas. Mas como elas não aprendem, elas voltam no outro dia, elas voltam na outra semana, elas voltam no outro mês. Por quê? Porque ela curou, né? Vamos dizer, o espírito, o médium, Deus permitiu a cura. Mas ela não aprendeu nada com aquilo. O que vai acontecer? Vai se manifestar novamente aquela doença, aquele problema. Qual é a ideia? É por isso que Jesus fala, não é dar o peixe, e sim ensinar a pescar. Não é dar a cura, mas sim ensinar a pessoa a ela mesma aprender a se curar. Porque se nós entendemos o Deus como um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que sabe o que faz, não deveria haver doenças. Porque daí Deus curaria, mas Deus não quer isso. Deus quer um ser que ele criou, mas que esse ser caminhe com suas próprias pernas. Nós, preguiçosos da matéria, nós queremos tudo pronto. Deus conserta a minha vida, Deus conserta meu carro, Deus conserta a minha casa, Deus conserta o meu vizinho, Deus conserta meu filho, Deus conserta esse ou aquilo. Eu não quero ter problemas. Eu quero acordar no outro dia e não ter problemas nenhum. Quero encontrar o café na mesa, o carro pronto, funcionando, né? Me teletransportar em 2 minutos para o meu trabalho. Chegar no meu trabalho lá, está tudo pronto, não vier problemas, não acontecer nenhum imprevisto, eu terminar o dia maravilhoso, voltar para minha casa, comer, beber, relaxar, distrair, sem problema. Só que não é assim. Eu estou em aprendizado e evolução para ser um ser maior e melhor. Para morar e habitar um mundo onde não tem essas coisas. Mas enquanto isso não acontece, eu estou na escola, como crianças, aprendendo. Então, se eu vou a uma igreja, se eu vou a um centro espírita, eu vou lá para aprender alguma coisa. Aprendendo alguma coisa, eu não preciso do centro espírita para me ajudar. Por isso eu falei semana passada e a gente sempre vai falando. Jesus não quer curar todo mundo. Jesus quer que cada um aprenda a se curar. E depois que se curar, acabou, eu posso viver a minha vida tranquila, maravilhosa? Não. Jesus pede, se você está doente, vem até mim. Eu vou te passar alguma coisa. Mas se você não precisa de mim, você está bem, eu preciso de você. Eu preciso de você para me ajudar a passar esses ensinamentos. Eu preciso de você para me ajudar a ajudar aqueles que precisam. Então a gente fala assim, o mundo espiritual é composto, eu sempre falo, de 2 categorias, dos espíritos que estão conscientes, estão trabalhando, dos espíritos que não estão conscientes, estão atrapalhando, fazendo mal. Qual é a ideia? É que você tenha mais gente trabalhando para que você possa consertar aqueles que ainda estão errados. Por isso que nós acreditamos no socorro espiritual. Por isso que Jesus vem à Terra ensinar o Evangelho. Ele não vem curar, ele vem ensinar a curar.
Então, quando eu me curo, e quando eu aprendo, quando eu me formo na faculdade espiritual, eu sou um ser que agora preciso trabalhar. Trabalhar para quê? Em benefício daqueles que ainda não têm isso. Então, eu serei uma luz que vai encaminhar as pessoas que estão com problema, tentar curar. Curar o quê? Curar o espírito. Curar o ser que está doente. Então, ele diz aqui, estamos numa assembleia onde, acima de tudo, trata de estudos. E eu vos direi que aqueles que da visão deveriam considerar-se como bem-aventurados da expiação. O que ele está dizendo que uma pessoa que não enxerga é uma bem-aventurado, feliz da expiação? Feliz porque Deus está dando a oportunidade dela, de, através da expiação, reparar o erro praticado para crescer e evoluir. Então ele diz assim, lembrai-vos que Cristo disse, que seria, a gente estudou em alguns itens desse capítulo. Lembrai-vos que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau. E que mais valeria lançá-lo ao fogo do que ser causa da perdição. A gente sabe que quanto mais a gente enxerga, mais coisa errada a gente faz. O nosso olho, com falta de conhecimento, nos leva à perdição. Perdição material. De enxergar coisas e se encantar por essas coisas e fazer coisas erradas. Seja com dinheiro, seja com as coisas que a gente faz no dia a dia. Nós nos deslumbramos quando nós enxergamos. E quando nós fazemos coisas erradas enxergando, muitas das vezes a expiação é que na próxima encarnação, para que eu não faça errado, e quem me levou ao erro foi o olho, a visão, vamos tirar a visão para que você não precise errar novamente. Aqui e não errando novamente. A gente fala visão, mas pode ser qualquer doença, né? Qualquer coisa, né? Só deixar claro que serve para qualquer doença que você tem, qualquer debilidade que você tem. Sim, mas ele diz que o olhar, a visão nos deslumbra. E seria bom que uma encarnação eu não enxergasse, para que eu pudesse, ele usa o termo aqui, ele diz assim, vou seguir aqui e a gente já acha, ele diz assim, quantos há em vossa terra... Deixa eu falar um negócio, a gente está com um probleminha técnico aqui, o meu carregador não está funcionando, acho que estou com 10% da bateria. A hora que der vai ser rápido? Não, dá para mais uns 3 minutinhos, 4 minutinhos, dá para seguir ainda, para começar a prece. Mas que estou vendo aqui, apareceu aqui, já que está... Eu tentei trocar ali, mas não carrega, acho que eu tenho que pegar o outro carregador. Beleza, só para que a gente entenda, então, ele fala assim, você falou de várias doenças. Lógico, a gente falou semana passada e é um dos dizeres de Jesus. Se o seu olho é motivo de escândalo, arranca. Se sua mão é motivo de escândalo, arranca. Se seu pé é motivo de escândalo, arranca. E qualquer outra coisa que leve a gente a fazer errado, é preferível que você não tenha aquilo e não faça errado, do que você tendo, você faça e depois tenha que pagar por isso. É assim que funciona a lei de Deus. Mas fica bastante claro aqui nesse ensinamento. Então ele diz assim, que essa pessoa, ela não está de graça na Terra sem enxergar, como várias pessoas. E como nós não estamos aqui na Terra com algumas coisas que nós estamos passando, com alguns problemas, porque Deus castigou. Não. Eu estou passando por aquilo para aprender alguma coisa. Se eu estou passando por algo ruim, significa que eu fiz errado. Se eu fiz errado, eu preciso reparar. Para reparar, vai haver sofrimento. Então, às vezes, a cegueira é motivo de... Ele falou aqui, muitas pessoas cegaram pessoas com maus tratos, com má alimentação. Quantos escravos sofreram na mão de senhores e fizeram coisas ruins? A gente fala assim,
uma dessas pessoas dos senhores que maltrataram escravo, fizeram perder vista, mataram, né? Tiraram a vida, tiraram um braço, perna, como que ela vai reconhecer o erro dela? Ela vai ter que passar por isso. Ela vai ter que vir sem um braço para se entender como é viver sem um braço. Ela vai ter que vir sem enxergar para entender o que ela fez com a pessoa que enxergava e sofreu esses maus tratos e perdeu a visão. Então, quando a gente entender isso, né, que expiação são coisas erradas que eu fiz e que eu tenho que reparar na lei de Deus, eu vou parar, na verdade, de fazer isso. Eu vou perder essa vontade de fazer o mal. Porque muitas pessoas, por não conhecimento, se adoram maltratar, prejudicar, fazer sofrer. Mas nós vamos perceber que é um espírito atrasado, que ainda não sabe. Como que Deus vai ensinar para ele, se não for através da expiação? Então fica bastante claro aqui. Pode haver a cura do olho, da visão? Pode. Eu posso pedir isso a Deus? Posso. Mas antes de pedir a minha cura, eu preciso entender o motivo que levou a isso. Então é preferível que eu fique com aquele problema e aprenda do que eu seja curado e não aprenda e venha ter que passar por isso novamente. É assim que funciona a expiação. Essa passagem é bem interessante, né? O pessoal que conhece pessoas aí que tá passando por dificuldades de doença e não entende por que tá passando por isso, tá se revoltado com Deus, com a espiritualidade, né? Às vezes pode ser que ajude, né? É bem interessante esse capítulo, essa passagem, sabe? Então, e a nota que foi lida no final, para as pessoas que tiverem o Evangelho em casa, procure o Evangelho, às vezes tem em PDF na própria internet, tem online para ler, né? O capítulo 8 e o item 20, no final dele tem a nota, é a última parte do capítulo 8, ele explica mais ou menos como que funciona essa reencarnação, a aflição, o que eu fiz, né? É preciso procurar numa vida anterior, caprichos da sorte não existem, eu tenho motivo por estar passando por aquilo. A nota do item 21 dá mais uma explicação sobre reencarnação e sobre causas e efeitos, né? Plantação e colheita. Certo? Certo. Vamos encerrar, Oswaldo, que senão minha Vamos. bateria vai aqui abrir o bico, não dá para salvar depois a live. Tá. Problemas técnicos. Nós continuamos. Na próxima vez nós começamos o capítulo E não novo. aparece na tela, o seu também deve ser assim, não aparece a bateria baixando, sabe? Só apareceu agora aqui. Tá. Aí depois eu tenho que fechar para ver se quanto tá a bateria. Tá. E se as pessoas tiverem dúvidas, né, a gente manda depois pra gente. Manda no Instagram, no Facebook, perguntas. Na próxima evangelho a gente pode até voltar nesse capítulo. Volta-se naquilo que ficar de que não foi esclarecido. Vamos? Vamos lá. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possa dar um passo espiritual em todos nós, participantes dessa live, que cada um também pense no seu familiar, no seu ente querido, no seu recinto, nas pessoas que não participaram da live, mas que nós gostaríamos que participassem desse passo espiritual, que elevemos os nossos pensamentos a eles, para que assim, essas correntes espirituais que nos auxiliam, possam visitar cada recinto, cada familiar, cada ente querido, e auxiliando a cada um tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, as correntes médicas do espaço, que possam trazer do laboratório espiritual o remédio, colocando sobre essas águas que cada um disponibiliza, colocando ali o remédio da necessidade de cada um de nós. E assim seja, e aproveitando o momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, juntando as boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, nós vamos auxiliar assim aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Sejam nas penitenciárias,
nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. E assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus, Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim Isso aí. seja. Que assim seja, pessoal. Até segunda-feira, semana que vem, 7h30. Tá bom? Isso aí. Com paz, bom feriado, boa semana a todos. Boa noite a todos, uma boa semana e até a segunda, se Deus quiser. Até mais, ó. Gratidão. Que assim seja.